Graça e paz, Shalom. Que bom ter você aqui. Que bênção para mim, pelo privilégio da sua companhia, para juntos mergulharmos no reino de Deus, através das suas escrituras sagradas. E hoje vamos dar início no testemunho de Mateus, sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos nessa jornada. Mateus 1, ele retrata o nascimento e infância do Cristo, o Messias, a genealogia de Jesus, o anúncio do seu nascimento e logo após entraremos na adoração do bebê, que é o Filho do Homem, o Salvador, e a permanência de Jesus Cristo no Egito. Mateus 1, a linhagem real de Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá. De Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou João. Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos, no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Jorobabel, Zerobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. A linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta Isaías.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. A visita dos sábios do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Isaías. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu
que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. O retorno para Israel. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade, na chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Agora entraremos no prelúdio do ministério. Prelúdio do ministério de Jesus Cristo. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos digo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha no fogo
que jamais se apaga? O batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixa assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Jesus é tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra? Mas contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia o seu ministério. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Um adendo a isso: os melhores originais em gregos trazem a palavra gentios, todos aqueles que não são judeus, em vez de nações, como consta em várias outras versões em português. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e ao que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer:
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus Cristo os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Agora iremos adentrar nos ensinos do reino de Jesus Cristo. O Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O cristão deve ser sal e luz. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e, assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora entraremos nos princípios espirituais. A lei se cumpre em Cristo.
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas? Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Torá. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a sua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Então, entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Um adendo: graças a Jesus, temos a bênção do perdão à nossa disposição. Não fosse essa graça, seríamos todos consumidos pela lei. Os cristãos devem, então, perdoar tudo e a todos, pedir perdão e procurar a paz com todos aqueles que se sentirem ofendidos com alguma de suas atitudes. Jesus não entra no mérito se o cristão está certo ou não, apenas ordena que a reconciliação seja promovida o mais rápido possível e que a iniciativa seja sempre da parte daquele que crê em Deus. Jesus usa o exemplo do judeu religioso e temente ao Senhor. Em um de seus atos mais sublimes, o sacrifício oferecido a Deus de acordo com a lei mosaica, para ensinar que não pode haver culto, oração ou oferta maior do que um coração limpo, sincero, humilde, perdoador e em paz com Deus e com seus semelhantes. Em seguida, por meio de uma parábola, Jesus exorta os cristãos que estão em demanda com alguém e que se apressem a negociar um acordo e estabeleçam a paz, antes mesmo de ir a juízo. Adultério no coração. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela? Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um de seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca
do que todo o teu corpo seja lançado no inferno? O casamento é sagrado. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Votos e juramentos. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor? Entretanto, eu vos afirmo: não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco em preto. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jamais use a vingança. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem te deseja que lhe emprestes algo. Ame os que o odeiam. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se andardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estás nos céus. E esses são aspectos práticos da vida no reino. Como viver no reino? Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por essa razão, quando deres um danativo, não toqueis trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração modelo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo
que eles já receberam o teu galardão? Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus é o vosso Pai. Sabe tudo que tendes necessidade, até mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois, se perdoardes ao homem as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Acerca do jejum. Jejuar é adorar a Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça com óleo e lava o rosto, pois, assim, não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Acerca de investir os recursos no céu, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Acerca de ter um corpo iluminado. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Acerca de servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás a outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Descanso na província divina. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo
mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Acerca do amor e prudência ao julgar. Não julgueis, para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e, voltando-se, vos façam em pedaços. Acerca da perseverança na oração. Pedi, e vos será concedido. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir o pão, ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom ao que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei a vós também, a elas, pois esta é a lei e os profetas. Esse versículo é conhecido como a regra de ouro, a manifestação prática do amor de Cristo, orientando-nos como procedermos em amor, sem egoísmo, sem nos importarmos com o nosso próximo. Os dois únicos caminhos: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho.
porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. E é possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afasta-vos de mim. Então lhes declarei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, o sábio e o insensato. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Logo após o prelúdio do ministério de Jesus Cristo, o ensino do Rei Jesus Cristo e também aspectos práticos da vida no reino.